Irmãos, nesses últimos dias, nós estamos falando acerca dos desafios que vivemos a cada dia, dos desafios que estão vindo para as nossas vidas, dos desafios que estão nos preparando para exercer o nosso propósito. É fato de que os desafios não são para nos parar, mas os desafios, eles vêm para nos preparar, para que todos nós, cada um de nós, possamos viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Desde o ano novo, foi a mensagem de ano novo, eu tenho dito, os desafios do propósito. Há 15 dias atrás eu fiz uma ministração e eu dei continuidade falando sobre os desafios do propósito, em um outro texto. E hoje eu quero dar continuidade a falar ao seu coração, acerca da sua história, acerca de Davi, os desafios enfrentados por ele e o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. E eu quero dizer que Deus tem um propósito sobre a tua vida. Deus tem um propósito na sua história e Ele vai usar os desafios para lhe preparar, para viver o extraordinário de Deus. Este ano de 2023, irmãos, como alguns disseram, vai ser um ano terrível, de caos, de turbulência, de problemas, mas eu quero dizer que os desafios deste ano vão lhe preparar para viver os propósitos de Deus na sua vida. Os desafios não são para nos parar, mas são para nos motivar, para nos impulsionar a viver o que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu quero fazer uma primeira pergunta que vai nos movimentar a entender esses desafios. Quem é você diante dos desafios? Quem é você quando vê os primeiros problemas, as primeiras dificuldades? Quem é você nesse momento? Como você se comporta nesse momento? Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Quem é você diante dos problemas? E aí vem umas indagações para nós fazermos, que às vezes nós achamos que só tem desafio quem está em um cargo muito alto, achamos que só tem desafio quem é muito importante, mas eu quero dizer que cada um de vocês tem um desafio na sua vida. Cada um de vocês tem um desafio para ser enfrentado dentro do seu lar, no seu ambiente de trabalho. Cada um de vocês sabe o que está passando. Então, não importa onde você está, existe um desafio aí. Qual é a posição que você tem? Também há um desafio na posição que você está. Quão conhecido você é ou não. Todos têm lutas diárias, batalhas, para lutar, tentar vencer, ou de fato vencer. Mas independente de quem você seja, aonde você está, qual posição você ocupa, você tem batalhas diárias, lutas diárias, desafios diários. E não acha que o problema do outro é maior do que o seu, não acha que o seu problema é muito pequeno, você sabe das lutas que tem enfrentado. Talvez muitas pessoas não reconheçam o que você tem passado, por julgar a sua história como pequena, como insuficiente, mas você sabe das lutas que lutou, sabe as lutas que perdeu, sabe as lutas que também ganhou. Você sabe acerca da sua história e da sua vida, você sabe quais são os desafios que você tem que enfrentar. Então por isso que eu pergunto, quem é você? Quem é você diante dos problemas, diante das lutas? E Davi, ele disse a Saul, versículo de número 32, ele começa a identificar quem ele é. Davi disse a Saul: olha, que ninguém desanime, que ninguém fique triste por causa daquele que está desafiando o povo de Deus. Este teu servo irá lutar contra este filisteu. Davi está dizendo quem ele é. Ele está dizendo que ele é aquele que não desiste. Ele está dizendo que ele é aquele que luta, aquele que vai para a batalha, aquele que não desanima quando todos estão desanimados. Davi está dizendo quem ele é. E eu faço uma pergunta: quem é você diante dos desafios? Quem é você diante dos problemas? A palavra diz que Saul, o povo de Israel, estavam todos desanimados, com medo, frustrados. Todos eles estavam apavorados com a presença do gigante Golias. Mas Davi aparece na cena e diz assim: eu irei lutar.
Ninguém fique desanimado, porque eu irei para a batalha. E eu te pergunto, quem é você no meio dos desafios? Quem é você quando os problemas chegam na sua casa? Quem é você quando os problemas chegam na sua família, no seu trabalho? Quem é você quando o problema chega na igreja, com seus irmãos, para enfrentar os problemas, as dificuldades, as aflições entre nós? Às vezes uma palavra de desânimo, às vezes uma fofoca, às vezes uma palavra para te colocar para baixo. Quem é você nesse momento que os desafios começam a aparecer? Davi era o que lutava, não o que desistia. E eu pergunto, quem é você? Aquele que luta ou aquele que desiste antes da batalha começar? Eu quero deixar essa primeira pergunta para sua reflexão nessa noite, para você entender que existem desafios, que nós precisamos passar por ele para alcançar um propósito. Mas quem é você quando os desafios acontecem ou aparecem? Como você se comporta diante das aflições? O que você tem feito quando os problemas batem na sua porta? Quem é você? Uma outra chave para nós entendermos acerca dos desafios e dos propósitos é para você refletir quem você é, mas é interessante também nós observarmos o que os outros acham de você, o que as outras pessoas pensam que você é, como as pessoas têm identificado você, como as pessoas olham para você diante dos problemas. Quando você está passando por algum problema, como você é identificado? Davi, ele se identificou, ele disse o que iria fazer, mas como as pessoas olham para você diante dos problemas da vida, como as pessoas lhe enxergam. E eu quero lhe mostrar no versículo 33 como Saul estava enxergando Davi, como Saul olhou para Davi. Davi chega e disse: olha, eu irei lutar, eu estou pronto para a batalha. Mas Saul olha para Davi e disse assim a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele, você ainda é muito jovem, e ele é guerreiro desde a mocidade. Saul estava dizendo para Davi em outras palavras: olha, eu já sou homem velho, sou rei de Israel, eu tenho vivido em muitas guerras, eu sou um homem corajoso, já enfrentei várias dificuldades na minha vida, mas eu tenho medo de enfrentar o gigante. Os meus melhores soldados têm medo de enfrentar o gigante. Todos aqui em Israel estão com medo. Você ainda é muito jovem, você é impetulante. Até eu tenho medo de enfrentar o gigante. Como você vai conseguir derrotá-lo? Você não tem experiência, você é apenas um menino. Às vezes as pessoas estão nos classificando ou te classificando como uma pessoa que não consegue passar por desafios, e tem pessoas que estão acreditando nisso. Tem pessoas que, quando ouvem alguém dizer acerca de si próprio, desanimam, ficam desacreditadas e tomam posse de uma palavra pejorativa, de uma palavra que diminui a sua vida e a sua história. Saul olhou para Davi e disse: olha, você é pequeno, você é jovem, você não tem experiência. Todos aqui, os melhores guerreiros e mais corajosos, pararam. Quem é você diante deles? Saul estava olhando para aquele homem. Saul, como rei, estava olhando para aquele homem e classificando ele como alguém que não poderia lutar suas batalhas, classificando ele como alguém que não venceria as batalhas por falta de experiência. Como as pessoas têm classificado você? O que as pessoas têm dito de você quando você começa a enfrentar dificuldades? Será que as pessoas também estão olhando que você não irá vencer as lutas, que você não tem força para vencer, que você vai desistir em meio às primeiras dificuldades? O que as pessoas têm dito de você, meu irmão, eu quero dizer nessa noite que não é o importante. Por isso que a nossa primeira pergunta é: quem é você diante dos problemas? O importante é quem você é diante dos problemas. Davi chegou dizendo: eu irei lutar, eu irei para a batalha, eu não vou desistir. Quem é você diante dos desafios?
não é o que as pessoas estão dizendo, mas é quem você determinou que é, quem você decidiu, quem você escolheu ser para o dia dos desafios. Essa é a palavra, quem é você. Então, Saul começa a classificar Davi como aquele sem experiência, aquele que não tinha capacidade para lutar. E eu te pergunto, qual é o desafio de hoje? Ou o que o desafio de hoje vai fazer com você? O que o desafio tem para fazer na sua vida? Quem você é? Quem os outros dizem que você é diante do desafio? E o que o desafio pode fazer com você hoje? O que o desafio pode fazer na sua história e na sua vida? O que um problema, uma aflição, uma intriga, um caos pode fazer na sua vida no dia de hoje? E é com isso, meus irmãos, que eu quero dar continuidade. Davi, ele respondeu a Saul, quando Saul começou a diminuir quem ele era, quando Saul começou a menosprezar Davi, Davi olha para Saul, e ele começa mais uma vez a dizer e reafirmar quem ele era diante dos desafios, quem ele era diante das aflições da vida. Versículo de número 34 e 35. Davi respondeu então a Saul e disse: este teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando via um leão ou um urso e levava um cordeiro do seu rebanho, eu então saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, então eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Davi está dizendo para Saul: não importa quem você diz que eu sou, não importa as capacidades que você diz que eu tenho, eu sei de onde eu vim, eu sei as lutas que eu lutei, eu sei as batalhas que eu travei, e quando os desafios vêm até mim, eu não saio fugindo, eu vou em direção aos meus desafios para vencê-los. Davi estava dizendo ao rei que ele não fugia dos desafios, que ele não parava em meio às batalhas e às lutas e às aflições. Davi estava dizendo o que ele era capaz de fazer. E eu quero lhe dizer, meus irmãos, essa noite, eu não sei qual é o tamanho do teu problema, eu não sei qual é o tamanho da tua dificuldade, da tua aflição, eu não sei o que você está passando na sua história nesse exato momento, eu não sei o que está acontecendo, como está o campo de batalha na sua casa, no seu trabalho, na sua família, não tem como sondar tudo isso, mas eu quero te dizer algo nesta noite: tudo, exatamente tudo o que você está enfrentando neste momento, é exatamente o que você precisa para o seu crescimento pessoal e espiritual no dia de amanhã. Eu quero repetir essa frase novamente: tudo, exatamente tudo que você está enfrentando hoje, neste momento, é preciso para o seu crescimento pessoal e espiritual no dia de amanhã. Deus está trazendo desafios para que você cresça, Deus está proporcionando desafios para o teu crescimento no dia de amanhã. Davi, ele poderia estar dizendo que mesmo que parecesse tudo perdido, mesmo quando as ovelhas tinham sido pegas, capturadas, ele ainda não desistia. Ele se levantava, saía da sua zona de conforto, ele iria buscar de volta as suas ovelhas, ele iria para a batalha, iria guerrear contra o leão, contra o urso, mas ele não estava disposto a desistir, porque ele sabia que se ele ficasse em um lugar seguro, em um lugar confortável, certamente as suas ovelhas seriam arrebatadas, mortas pela mão do leão e do urso, e ele estava disposto a vencer um dia após a outro, porque ele entendeu que estava sendo preparado para um propósito maior. Davi estava vencendo seus desafios diários, porque estava sendo preparado para um desafio ainda maior, para um propósito maior, porque Deus estava chamando ele para um lugar maior. Deus está chamando, meu irmão, você para um lugar diferente de onde você está hoje. Deus está lhe chamando, lhe preparando com os desafios para viver um propósito ainda maior.
na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Deus está lhe chamando para viver um propósito ainda maior, e por isso que existem desafios para lhe preparar para os propósitos que Deus tem para a sua vida. Seu crescimento começa aonde a sua zona de conforto termina. Você só vai crescer quando você sair do lugar confortável que você está. Você só vai crescer quando você parar de ficar no lugar confortável. Aí quando o lugar confortável terminar, você começa a crescer. Você começa a viver uma experiência nova com Deus. Você começa a experimentar o que Deus tem preparado para a sua vida e para a sua história. Então, para de orar assim: olha, Deus, alivia as coisas, Deus, diminui a aflição, Deus, Deus, me ajude aí, Deus, porque está muito difícil, eu não consigo mais. Ei, peça forças a Deus. Deus, me ajuda a vencer os desafios. Deus, me ajuda a sair de onde eu estou e vencer o dia de amanhã. Deus, me prepara, me capacita, me ajuda, porque eu não irei desistir. Comece a pedir ao Senhor, meus irmãos, por força, por coragem, por sabedoria, para enfrentar as aflições, os problemas, os desafios. Para de pedir para Deus tirar os desafios da sua vida. Para de pedir Deus para tirar os problemas da sua casa, da sua história, simplesmente porque você quer ser feliz e quer viver no conforto. No conforto ninguém cresce, no conforto ninguém tem uma experiência com Deus, no conforto nós permanecemos aonde nós estamos. E Deus quer nos levar para lugares ainda maiores. Deus quer nos levar para lugares, meus irmãos, extraordinários. Deus quer nos fazer caminhar por seus propósitos. E os propósitos de Deus não estão na área e nem na zona de conforto. Para você crescer, você vai precisar sair de onde você está. Davi poderia ficar em um lugar confortável. Ele poderia dizer assim: olha, o leão já pegou a ovelha, eu vou desistir. Eu vou deixar para lá. O urso é maior do que eu não vou conseguir vencer ele. Ele já deve ter comido a ovelha, já deve ter matado a ovelha, já não adianta mais. Vou deixar para lá, eu vou ficar aqui, vou cuidar das demais e vou deixar para uma outra oportunidade, porque eu ficando aqui dentro do curral, eu ficando aqui, eu não tenho perigo de morte. Eu não tenho perigo de ser mordido, atacado pelo leão e nem pelo urso. Já que ele comeu uma das ovelhas, também pode me comer. Não, vou ficar aqui na minha zona de conforto. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que quem fica na zona de conforto e não sai para enfrentar os seus desafios, permanece no mesmo lugar que sempre esteve. Permanece com os mesmos medos, com as mesmas aflições, e os desafios que vêm depois, que são maiores, faz um sofrimento ainda maior do que sair ao campo de batalha. Então Davi, ele decidiu, como a palavra disse, quando vinha um urso ou um leão, ele disse que era mais de uma vez, quando vinha, quando aparecia, eles não tinham vez comigo, porque eu iria atrás. Eu iria lá e mataria tanto o urso quanto o leão. Eu iria para o campo de batalha, porque no lugar confortável não há crescimento. Então todo o processo acontece fora da zona de conforto. Todo o processo na vida do crente vai começar a acontecer fora do lugar confortável. Talvez seja confortável vir apenas à igreja, vir apenas a um culto, e depois ir para casa, não falar de Jesus, não orar, não ler a Bíblia, não participar da escola bíblica dominical. Talvez seja confortável não falar de Jesus para ninguém, se camuflar em meio aos perseguidores deste tempo. Talvez seja confortável, muito confortável, mas neste lugar nós vamos continuar do mesmo jeito. E Deus está nos chamando para assumir um propósito ainda maior do que nós estamos vivendo. Não que o que você está vivendo hoje seja pequeno demais, mas eu quero dizer que ainda Deus tem mais coisas para fazer em nossa vida. Eu estou dizendo que aquilo que nós estamos vivendo ainda pode ser maior do que já é, porque Deus usa desafios para nos preparar para viver propósitos ainda maiores. Aquilo que Saul não via, aquilo que o filisteu não sabia,
aquilo que os irmãos de Davi não enxergavam, porque desprezavam aquele menino que cuidava das ovelhas, achava que era algo sem valor, era sem desafios, mas Davi tinha um propósito. Talvez as pessoas olham para você, menosprezam quem você é, o que você faz, acha que é muito pequeno o que você está fazendo, assim como Davi. Mas eu quero dizer que o que você começou a fazer, o que você começou a enfrentar, é um desafio que vai lhe ajudar no crescimento, é um desafio que vai te levar a um lugar muito maior e muito mais alto. Talvez as pessoas não enxerguem hoje, mas você sabe o que está enfrentando, você sabe pelo que está passando, e é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Meu querido irmão, o teu problema vai te ajudar no crescimento da sua vida, da sua história. Alguns estão utilizando até mesmo um texto da Bíblia, começam a olhar para os problemas, começam a olhar para as dificuldades, usam um texto bíblico que diz o seguinte: que o mundo já é do maligno. E alguém diz: o mundo já é do maligno, não adianta fazer mais nada, não adianta mais lutar, não adianta mais correr atrás, o mundo já é do maligno, não dá mais para viver aqui, eu não vou mais abrir minha boca, eu não vou mais lutar, eu vou ficar escondidinho ali para ninguém me ver, para eu viver confortavelmente. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que muita gente que fala que quer viver nessa zona de conforto, usando esse texto para se guardar, está cometendo um erro, um equívoco. Nós fomos feitos, nós fomos forjados para viver desafios, porque Deus tem propósito. Deus nos fez para viver desafios, porque nós fomos chamados para propósitos. Saia do seu lugar de conforto. Muita gente fala que está na zona de conforto, quando na verdade está conformado com o desconforto. Muita gente diz que está numa zona de conforto, que prefere viver numa zona confortável, mas no fundo essa pessoa está conformada em viver o desconforto da sua vida. Tem gente que já se acostumou a viver os problemas diários da sua casa. Tem gente que já se acostumou a viver problemas no casamento. Tem gente que já se acostumou a viver problemas na empresa e fica ali confortável em meio ao desconforto e não toma coragem de enfrentar os desafios da vida, não toma coragem de sair, de quebrar as maldições, as cadeias, as correntes e viver algo novo, de viver o extraordinário de Deus, e vive desconfortavelmente nos problemas e acha que é conforto, mas não é confortável viver da forma que você vive. Nós precisamos sair da zona de conforto. Por mais que aparentemente seja boa, ela está te prejudicando, ela está te maltratando, ela está lhe atrofiando, ela está lhe aleijando. Deus está lhe chamando para se levantar, para sair do lugar confortável e viver os desafios para a glória do nome de Deus, para viver o extraordinário de Deus este ano de 2023. A palavra em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, diz o seguinte: não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Ele não está dizendo olhe para o mundo e se conforme com ele. Deus não está dizendo olhe para os seus problemas e se conforme com ele. Deus não está dizendo olha, fique onde você está. Ele está te chamando nessa noite para não se conformar, para ser inconformado, para ser avivado, transformado pelo poder de Deus e transformar este mundo, transformar a sua vida, transformar a sua família, transformar o seu trabalho, transformar a sua igreja, transformar aonde você estiver. Deus
está te chamando a se levantar, porque o crescimento de um homem está na medida da sua entrega a Deus. Eu quero repetir isso. O crescimento do homem está na medida da sua entrega a Deus. Versículo 37. No versículo 37, Davi, ele disse o seguinte, ele continuou a dizer: o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, certamente Ele me livrará das mãos deste filisteu. A confiança de Davi em Deus o levou ao crescimento. A confiança de Davi em um Deus que o livrou levou ele ao crescimento. O crescimento de um homem está na medida da sua entrega a Deus. Ele se entregou a Deus. Davi se entregou a Deus. Davi entregou as suas lutas a Deus. Ele não disse: tira de minhas lutas. Ele disse: se Deus me livrou 1, 2, 3 vezes, Ele me livrará. Se Deus me fez vencer 1, 2, 3 vezes, Ele me fará vencer mais uma vez. Os seus desafios, os seus problemas é para serem vencidos, é para serem lutados. Deus está lhe chamando para entregar a sua vida a Cristo. Deus está lhe chamando para não desistir agora. Deus está lhe chamando para não parar. Deus está lhe chamando a confiar no Senhor, e Ele vai te ajudar a enfrentar os desafios. Eu quero encerrar nessa noite, meus irmãos, falando acerca de quem você é, do que os outros dizem que você é, e dos desafios de hoje que estão te preparando, tanto pessoalmente como espiritualmente, para o dia de amanhã, para viver um propósito ainda maior. Tudo o que você está passando ou enfrentando neste momento é exatamente o que você precisava para o seu crescimento pessoal e espiritual no dia de amanhã. O que Deus está te dando hoje é exatamente do que você precisa. Talvez não seja o que você queira, mas é o que você precisa para o dia de amanhã e para viver os propósitos de Deus na sua vida. Que você possa receber essa palavra, que você possa olhar para a sua vida, para a sua casa, para os seus problemas, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua empresa, para esta igreja local, olhar para todos os problemas e desafios e dizer: isso é o que eu preciso para crescer, isso é o que eu preciso para crescer espiritualmente, é isso que eu preciso, e decida lutar. Eu quero que em nome de Jesus, após este culto, você chegue para mim: olha, meu líder, não se preocupe, não tenha medo, porque os desafios eu irei vencer, eu irei enfrentar. Não se preocupe, porque em nome de Jesus, a partir de hoje, eu sairei para o campo de guerra, eu sairei para as batalhas da minha vida, para vencer, porque é disso que eu preciso, para viver os propósitos de Deus na minha vida, amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé, para mais uma vez orarmos. Feche seus olhos. Eu quero que você peça agora. Eu quero que você lembre dos seus problemas. E não peça assim: Deus, tira o problema de mim. Mas eu quero que você peça: Deus, me dê forças para lutar as minhas batalhas. Deus, me dê coragem, sabedoria para enfrentar os meus problemas. Me ajude a ser mais do que vencedor. Não tire nada de mim, mas me ajude a vencer todas as aflições. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, Pai amado, aqui está a tua igreja. Aqui está, Pai amado, aqueles que estão sendo preparados para os desafios do amanhã.
aqueles que estão sendo preparados para viver o teu propósito, para viver diante do Senhor, aquilo que o Senhor, Pai amado, tem para escrever diante de cada um deles, Pai amado, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, Pai amado, que não tire os seus problemas, que não tire as suas aflições, que não tire as suas dores, mas eu peço ao Senhor, Pai amado, que dê a paz que excede todo entendimento, que venha habitar no coração de cada um dos teus filhos, que o Senhor venha renovar a mente de cada um deles, que o Senhor venha dar forças, sabedoria, perseverança para enfrentar as dificuldades desta vida, para enfrentar o dia mau e ser mais do que vencedor, para viver os propósitos do Senhor no dia de amanhã. Que o Senhor, Pai amado, arrebate cada um dos teus filhos diante dos problemas e coloque os propósitos diante dos seus olhos, para saber, Pai amado, que não é em vão o esforço e o trabalho dos teus amados filhos. Que o Senhor, em nome de Jesus, os ajude nos desafios desta vida, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Que Deus possa completar esta palavra em seu coração, que Deus possa te ajudar a vencer todos os desafios, seja eles qual forem. Não pare, não desista, porque certamente Deus levará você por lugares ainda maiores do que o que você tem vivido, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um de vocês. Eu quero agradecer a amada igreja por estar presente,